pode explicar. Ele leva várias milhares e intercessões. Só pensando, quando toco os meus joelhos, em meio às tribulações, o que acontece? Ele ouve o gemido do meu coração. Fala pra ele assim, ó. A Jesus é de Deus. Sem sentir a tua presença, meu ser, o sol é independente, seu mano tão carente, estou de novo aqui, e quero Eu entendi que o caminho vai prosperar. Eu vi em campo aberto sim erguer construção, e foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci, mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. Não olhar pra trás, tudo que passou, venho agradecer quem comigo está. Ergo minhas mãos pra reconhecer. Deus céu, Deus céu, foi sua mão, eu não podia mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o coração, a nova história. Vejo vitória surgir.
teus milagres, a sombra do teu povo fiel. As tuas curas incutáveis, de como na vermelha e como foi que o morto ressurgiu, de como o azeite não acabou, e como o leproso se curou. Consiga a tua imagem, isolada no deserto, estás em e até não soube pensar, mas eu te peço agora, meu lugar, vem a vida transformar. Tu és o Senhor da vida, a ciência pela Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para oficiar a cerimônia da união de duas vidas preciosas no altar do Senhor. Eu sou o pastor Cláudio Souza, pastor da primeira Igreja Batista em São João de Meriti, e tenho esta honra na noite desse dia. Todos são muito bem-vindos, que Deus abençoe cada família, cada pessoa que aqui está na noite desta cerimônia. Eu tenho aqui em minhas mãos uma certidão de casamento. Me parece que o casal contraiu núpcias no dia 21/5 de 2026. Essa tem uma interferência. E no dia 21/5, Felipe Carvalho dos Santos, Daiane Gonçalves da Silva, contraíram núpcias. E aqui estão agora para bênção nupcial. É uma alegria que nós vamos prosseguir a programação nessa noite. Eu vou pedir que todos se coloquem em pé. Nós vamos ler o texto bíblico, o texto sagrado, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Apenas um pedaço. Eu vou ver aqui a minha Bíblia aqui.
E nós vamos ler a parte de 1 Coríntios 4 a 8. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Nós aqui estamos para celebrar a união do amor de Cristo em vocês e de um pelo outro. Quero dizer que é uma alegria muito grande, viu, Daiane e Felipe? Obrigado por convidar-me. Vocês estão, assim, belíssimos nessa noite. E eu já desejo, assim, toda sorte de bênção sobre a relação de vocês. Que vocês sejam muito felizes e muito abençoados, tá bom? Nós vamos orar, feche os seus olhos, vamos invocar a presença de Deus. E logo em seguida eu vou pedir que todos se assentem e nós vamos fazer uma breve reflexão da palavra de Deus. Vamos orar. Deus querido, nós te damos graças nessa noite e nós te agradecemos pela honra que temos de ser o oficiante desta cerimônia, onde duas vidas estão se unindo no altar do matrimônio sagrado. Obrigado pela vida de Felipe, obrigado pela vida de Daiane. Nós te agradecemos porque um dia o Senhor colocou um no caminho do outro, jovens cristãos, jovens que vivem pela palavra e agora dão um passo significativo na vida, que é contrair as núpcias e seguirem a vida de acordo com a tua vontade. Portanto, evocamos a tua presença nesta cerimônia, assim como em Caná da Galileia, que o Senhor Jesus e os discípulos foram convidados. Nós queremos reafirmar que o Senhor é muito bem-vindo aqui. Ó Deus, que o Senhor venha ser o régio, celebrante da cerimônia, que o Senhor venha mesmo conduzir não só a cerimônia, mas a vida conjugal dos jovens. Ó Deus, abençoa também os pais. Glorificamos o teu nome pela vida dos pais. Ó Deus, que educar os seus filhos no caminho do Senhor e os abençoar, eles estão felizes. É claro que passam várias coisas na mente dos pais, há um calafrio, mas eles estão seguros porque estão segurando nas mãos de Jesus. Portanto, Pai, conduza-nos nesta noite, nos abençoe e nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Todos podem se sentar. Eu quero ler o texto, chega um pouquinho mais para frente para vocês aqui, porque eu vou pregar para vocês dois, eu não vou pregar para eles, né? Eles já são casados, e alguns que querem casar vão ouvir no dia, tá bom? Então vamos aqui rapidinho, tá? Para vocês guardarem alguns conselhos pastorais. Eu quero ler o texto de Gênesis 2, 18 a 24. Eu vou pedir que todos mantenham silêncio para a gente pensar rapidinho, senão tira a minha atenção e dificulta aqui para mim. O espaço é pequeno e quando conversa, mesmo que baixinho, dificulta aqui a concentração. Gênesis 2 vai dizer assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Viu, Felipe? Far-lhe-ei uma auxiliadora. Viu, Daiane? E esta auxiliadora, ela deve ser idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como ele chamaria. E tudo que o homem chamou, e toda alma vivente, isso foi o seu nome. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, aves do céu, todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, ele adormeceu, tomou das suas costelas e fechou o lugar da carne, com a carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, tornou uma mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso de meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem o pai e a sua mãe e tornam-se uma só carne. Ok, e aqui tá bom?
texto nos mostra que o casamento é a instituição mais antiga na face da terra. Não é o governo, não é a escola, não é a igreja, nenhuma outra organização humana. Mas a primeira organização, instituição que foi criada na face da terra foi a família, através da união conjugal, do casamento. É verdade também que o casamento não surge da cultura dos povos, porque o texto relata o homem sozinho, comandando tudo, tendo controle de tudo. Nós gostamos de controlar as coisas, nós seres humanos. E o homem estava controlando tudo. Ele deu o nome para o boi, para a vaca, para o cachorro, para o gado, para todo mundo. E aí, só não deu nome para sua esposa, porque não havia uma auxiliadora. E a gente chega em Gênesis 2, encontramos quem observando tudo que ele tinha criado? Deus. Note que, Felipe, que Deus, ao observar o que ele tinha criado, ele falou assim: olha, isso ficou bom, isso ficou bom, isso ficou ótimo, ficou jóia, isso ficou legal. Mas quando ele olha para o homem, ele fala assim: isso não está bom. Porque Deus nunca fez o homem para viver em solidão. A solidão é algo triste. E ele, inclusive, diz, Daiane, não é bom que o homem viva ou esteja só. Porque Deus fez o ser humano um ser relacional. Nós temos a necessidade de ter relação. Por isso tem a igreja, tem a família e o casamento. Percebe que Deus mesmo faz o homem do pó da terra, coloca o homem para dominar tudo, e ele mesmo faz o homem dormir, ele tira uma costela do homem, faz a mulher, e ele leva a mulher ao altar, e ele é o celebrante. Então é muito importante que todas as vezes que nós vamos contrair núpcias, e Felipe, nós tenhamos a certeza que quem nos deu o noivo foi o Senhor. Porque hoje, não é só Deus que apresenta o outro para a pessoa. Outros elementos também apresentam, e pode não ser a vontade de Deus. Então é muito importante para um casamento dar certo, é que durante o período de namoro e o período de noivado, a gente tenha a absoluta certeza do seguinte: esta é a mulher da minha vida, porque quem me deu foi o Senhor. Deus levou Eva ao altar e apresentou a Adão. E assim surgiu a vida de casado. Muito bem. Imagine agora. Olhem bem para mim. Vocês venceram várias etapas para chegarem até aqui. Vocês cumpriram todos os legados formais do governo e do Estado. Bateu aquela ansiedade. Pensa na lista de casamento. Puxa, eu queria convidar fulano, Beltrano, mas o espaço não dá para todos. E aí vocês prepararam tudo isso. Esse lugar está lindo. Vocês estão indo uma grande festa. E hoje é dia de festa. Mas amanhã, a partir de amanhã, não terá mais essa festa. E é a partir de amanhã que começa a vida a dois. E eu quero então colocar para vocês aqui, deixa eu só abrir aqui que fechou, alguns aspectos da relação conjugal na prática. Então, qual é a primeira dica que eu dou para vocês? À luz de Gênesis 2. A primeira dica é: nunca perca a alegria do companheirismo. A alegria de estarem juntos. A alegria de conviverem os bons momentos da vida de casado, os momentos difíceis e os momentos ruins também. Veja que quando Deus fez a mulher, ele disse assim, ou ia fazer, ele disse assim: vou fazer uma ajudadora. Não é alguém inferior, não é alguém superior, é alguém igual, alguém que auxilia, alguém que acompanha, alguém que está ao lado dele. É isso que o texto está nos ensinando. É exatamente assim. Há uma frase que as pessoas costumam dizer assim: atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Não é isso. Atrás de um grande homem, ao lado de um grande homem, ao lado de uma grande mulher. O primeiro propósito do casamento é o companheirismo. Esse é o primeiro propósito. Lembra o que ele disse?
Não é bom que o homem esteja só. Então Deus fez uma companheira. Deus olha para Adão e vê que a solidão não é boa. Então talvez um dos maiores perigos do casamento seja permitir que a rotina, os afazeres, os compromissos, as preocupações sufoquem a relação conjugal. E aí, gente, com o passar dos anos vem os filhos. Amanhã já tem conta para pagar. Tem que pagar o salão de festa, se não está pago ainda. Tem as responsabilidades, as preocupações. Isso, muitas das vezes, vão sufocando a relação conjugal. E alguns casais acabam vivendo debaixo do mesmo teto, mas sem compartilhar o propósito do casamento, que é o companheirismo. Jesus, quando entrou nas bodas de Caná, faltou vinho. A gente sabe bem da história. E o casal convidou Jesus para ajudá-lo. E é isso. É o companheirismo entre vocês dois e o companheirismo com Jesus na relação conjugal. Então, o melhor casamento não é aquele que as duas pessoas moram numa casa bonita, ou moram juntas, mas o melhor casamento é quando elas caminham juntas durante a relação conjugal. Então, que vocês não percam a amizade. Um bom casamento não basta serem bons amantes, é preciso serem bons amigos. Não pode ter segredinho, não pode ter esconderijo. Tem que abrir o coração, conversar e ser amigos. Então, esse é o primeiro. Segundo, Felipe, olha, e Dani, quando nós casamos, dizem por aí, e eu já estou bastante tempo casado, eu já aprendi isso há muito tempo, que quando a gente casa, a gente perde 99% dos nossos direitos e a gente ganha 1 milhão de deveres. Então é assim mesmo a vida de casado, porque agora não é mais solteiro. Solteira, quando sua mãe via, você já tinha saído. Quando sua mãe via, ela está passando no WhatsApp, filho, onde você está? Eu estou preocupado. Daí, onde você está? Acabou. Porque agora você vai sair, vai no mercado, você vai falar assim, filha, posso ir ao mercado? E ela vai vir falar para você, eu posso ir ali, né? Mais ou menos, não é exatamente assim, mas é assim que funciona. É assim que funciona. Então, vocês escolheram a vida de casados. Não dá para ser feliz vivendo a vida de casados com o estilo de vida de solteiros. Debaixo agora de Deus, Felipe, a pessoa mais importante na face é que você ama a sua mãe, eu sei de tudo isso, mas a pessoa mais importante agora é a Daiane. Porque a Daiane, você com ela acabou de formar uma nova família nuclear. Veja o que o texto diz, vai deixar seu pai e sua mãe. Não é nunca mais visitar, passar o dia das mães, almoçar com a mãe, não é isso que eu estou falando. Mas a partir de agora, quando a gente toma a decisão de casamento, existe um elemento matemático, subtração. O Felipe te tira da casa dos seus pais e você tira o Felipe da casa dos pais também. Então há esse processo. Então o texto continua dizendo, por isso deixa o homem, o pai e sua mãe. Ou seja, existe uma decisão tomada aqui. Vocês tomaram essa decisão de virem para cá, casar, tomaram a decisão de escolherem o salão, tomaram a decisão de elencar ali os convidados, tomaram a decisão desses belos padrinhos, vocês foram tomando decisões. E amanhã, e a partir de amanhã, e a partir de todos os demais dias da vida, enquanto vocês estiverem na vida, vivos, vocês vão precisar escolher e tomar decisão. Então escolham amar um ao outro. Escolham colocar o seu cônjuge no coração. Escolham perdoar. Porque a vida de casado é a vida de bons dois perdoadores. Porque sempre vai ter dificuldade. É uma cultura diferente. Você foi criado de outra forma, né? Ele tem 3 irmãos. 2 irmãos. Um casado e um solteiro e você casado. Você não tem irmão, correto? Então, veja, é diferente. Você é o bebezinho deles. Era. Porque agora você é o bebezinho dele. Vai continuar no coração deles.
mas escolha perdoar. Escolham investir tempo no relacionamento. Escolham e compreendam o seguinte: vocês entraram separados, mas quando vocês saírem daqui, vocês vão sair juntos. Então o projeto de um é o projeto de outro. Deus nos fez assim, porque o casamento não é sustentado apenas pelo sim que vocês vão dar daqui a pouco, ou pelo sim que já deram aos filhos de pais, mas o casamento é sustentado por milhares e milhares de sims que nós vamos dando porque escolhemos amar, perdoar e sustentar a relação na aliança do Senhor. Por fim, não menos importante, construam uma unidade que nada possa quebrar. Daqui a pouco vocês vão fazer os votos aí, vão fazer, a gente coloca o anel no dedo e a gente chama isso aqui de aliança. Isso aqui na verdade é um anel que a gente denomina de aliança, mas a aliança mesmo é aquela que vocês vão fazer. Vocês vão fazer uma aliança diante de Deus aqui, tá? Então, quando eles casaram, Adão e Eva, Deus olhou o oficiante e disse assim, aí Deus disse assim: agora se tornaram ou se tornarão uma só carne. Isso é uma unidade espiritual, uma amálgama. Foi uma mistura entre os dois que é impossível separar. Impossível. O Congresso Nacional, muitos anos atrás, aprovou um negócio chamado divórcio, mas é igual colar duas folhas de papéis. Se você tentar separar, elas estragam. Sempre tem efeito colateral. Por isso que Deus falou, aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar. Então Deus pega duas histórias diferentes, duas personalidades diferentes, duas famílias diferentes e cria uma nova unidade e forma uma nova família, uma família nuclear. Isso não significa que vocês não vão pensar diferente, que tudo vai ser igual. Não significa que você não possa ter a sua opinião e você a sua. Mas a unidade do casamento não é um presente que cai do céu. Ela não vem pronta. Vocês precisam construir, precisam se entender, precisam conversar, diálogo, precisam orar juntos. É construído através, então, de respeito, de perdão. É construído quando o orgulho vai embora e você dá lugar à humildade. A gente precisa ser humilde no casamento. É construído quando o casal entende que o relacionamento é mais importante do que ter razão. Se você quiser ter razão, e ele quiser ter razão também, já sabe onde vai dar isso. Então, você precisa entender assim, o meu casamento é mais importante do que eu vencer a discussão. Você pode vencer até a discussão e perder o casamento. E esse é um dos grandes segredos de uma vida conjugal longeva. Vocês entenderem isso. Então, protejam a unidade da aliança que vão fazer com Deus. Vocês não estão fazendo um contrato, vocês estão fazendo uma aliança diante do Senhor. Lutem por ela, porque aquilo que Deus uniu, nenhum homem deve separar. Eu termino. Daqui a alguns instantes vocês vão trocar as alianças, já. Mas o mais importante do que a aliança que estará no dedo de cada um é a aliança que estará no coração de vocês. Guardem bem isso. Que Jesus Cristo, Senhor, seja o fundamento do lar de vocês. Que seja o cordão de 3 dobras. Que seja o relacionamento a 3. Você com a Daiane com o Felipe e os 2 com Jesus. E que vocês sejam felizes até que a morte os separe. Amém e amém. Que Deus vos abençoe. Ok? Agora nós vamos para aquele momento em que vão selar o pacto diante de Deus e de todos os presentes através das alianças. E onde estão as alianças? Que entre as alianças?
abençoe a sua vida, tá bom? Ninguém te abençoe. Parabéns. Essa é a sua? Sim. A memória dela. Porque já houve caso de... Muito bem. Vamos para a cerimônia das alianças, com a mentada triunfal pela vovó Estelita, que está representando também a vovó Felipe, que já está na glória, tá bom? Deus abençoe. Uma boa representatividade de todas as famílias, isso é um bom sinal da unidade das famílias. Muito bem. Eu tenho aqui, chegaram em minhas mãos, 2 lindos anéis, né? Muito bonitos, por sinal, inclusive, né? E nós vamos pensar, então, um pouquinho na cerimônia das alianças, porque antigamente as alianças serviam para selar pactos comerciais, mas hoje não é isso que nós estamos selando. Então, se desde a antiguidade ela selava, ou elas aqui no caso, selavam pactos comerciais, hoje, estas alianças que aqui estão, elas estarão selando pactos de vidas. Então elas chegam na verdade, no mais alto significado que as alianças podem alcançar. A segunda coisa, quando nós pensamos em aliança, é que ela vai reger o estado marital. Então, vocês vão fazer o pacto e vão selar o pacto. É como se fosse uma assinatura. Você vai assinar no dedo anelar, na mão esquerda dela e ela no seu. Então, por onde vocês passarem e alguém olhar, não precisa falar nada, é só fazer isso. Perdeu. Acabou, né? Já tem um dono, né? Já tem uma dona, e assim vai, né? Uma outra questão também, além de reger o estado marital, é o material que esses anéis foram confeccionados. Olha, eu já celebrei muitos casamentos. Eu nunca vi ninguém trazer, por exemplo, para a cerimônia das alianças, um anel de barbante, de papelão, nem de prata, todos de ouro. Por quê? Porque assim é o significado do casamento. É uma ideia de realeza, de nobreza, de algo muito importante. E é por isso que a gente precisa manter sempre o dedo. Vocês lembram da história do filho pródigo? Quando o filho pródigo voltou para casa, uma das primeiras providências que Deus, ali era a figura de Deus representada pelo pai, tomou foi o seguinte: coloque o anel no dedo do meu filho. Quando tiverem algumas dificuldades, alguns problemas, se porventura tiverem, nunca tire o anel do dedo. Você sabe que um tempo atrás, o médico me recomendou que eu fosse para a academia para cuidar da minha coluna e tal. E aí chegou lá, o professor disse assim: se o senhor usar o anel, a aliança, pode amassar. Eu falei: não tem problema não, mas eu não vou tirar meu anel, nem aqui mesmo que eu não vou tirar. E a gente sempre mantém o anel no dedo. É assim que a gente deve fazer quando nós somos, então, casados. Então, o anel, a aliança é nobre, o ouro, porque o casamento, sendo uma instituição divina, representa a grandeza de Deus em nossas vidas. O anel também, eu não consigo encontrar nesses anéis aqui emenda. Eu não sei onde começa e não tenho absoluta certeza ou conhecimento onde termina. Assim é o casamento. Não pode ficar com rusga,
com briga e quebrar, não pode. Então, a gente sabe que começou hoje e sabe quando vai terminar, quando o Senhor chamar. O dia exato nós não sabemos, mas só quando o Senhor chamar. Então, isso nos leva novamente às palavras de Jesus. Portanto, não separe o homem aquilo que Deus juntou. Dito isto, cabe me perguntar: quer desistir? Você está pronta? É sério? Ainda tem chance. Noiva em fuga, não? Ok. Então, vou passar as suas mãos aqui. O anel dela, daqui a pouco eu passo o anel dele para você. Virem assim de frente para o outro agora. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: você promete, diante de Deus e de todas essas testemunhas que aqui estão, amar a sua esposa, honrá-la, cuidar dela, quer na saúde, na doença, na fartura ou na pobreza, e ser fiel a ela em todas as circunstâncias da vida? Sim. Muito bem. Diga para ela agora: eu, Felipe, reafirmo diante de Deus, diante de Deus e destas testemunhas, o meu compromisso de amar você, Daiane. Prometo permanecer ao seu lado com fidelidade, respeito, dedicação, compartilhando alegrias e desafios, cuidando de você e edificando com a graça de Deus um lar firmado no amor, na fé, por todos os dias da nossa vida. Amém. Diante desta declaração, você aceita o Felipe como seu esposo? Sim. Então, na mão esquerda, dedo anelar, bem devagar, para tirar de foto, sério o pacto. Muito bem. Está feliz? Você trouxe o seu? Você vai fazer em libras. Ok, você vai falar. Você precisa falar. Você fala e faz em libra. E ele segura o microfone. Aí eu seguro o anel. Vamos dar um jeito nesse negócio aqui, tá bom? Segura o microfone para ela. Não, mas primeiro eu tenho que fazer a pergunta para ela. Pergunta. Quero saber se você está disposta mesmo. Ok? Você promete, diante de Deus e de todos os presentes, honrar seu esposo, respeitá-lo, cuidar dele, e cuidar dele na hora dos momentos mais difíceis, tanto quer na saúde, na enfermidade, na fartura, na pobreza, até que a morte venha separá-los? Sim. Então, você segura aqui para ela, eu seguro o anel para ela, né? Você vai ter que fazer libras, né? E você vai dizer para ele fazer libras. Eu, Daiane, reafirmo diante de Deus, e destas testemunhas, o meu compromisso de amar você. Eu prometo permanecer ao seu lado, com fidelidade, respeito, dedicação, compartilhando alegrias e desafios, cuidando de você e edificando com a graça de Deus um lar firmado no amor, na fé, por todos os dias da nossa vida. Segura. Agora eu vou perguntar para ele. Eu tenho que perguntar para ele se ele aceita os seus votos. Você aceita os votos? Aceita ela como sua legítima esposa? Sim. Agora sério o pacto.
Muito bem. Olha, antes de nós orarmos e dar a bênção nupcial, eu sei que vocês receberam muitos presentes, e é bom que tenham recebido mesmo. Mas eu quero dar o presente dos presentes a vocês, que é a Bíblia Sagrada, uma Bíblia personificada da Primeira Igreja Batista de São João de Meriti, a Bíblia Branca, que é a Bíblia da Noiva, e que diz assim: a Primeira Igreja Batista em São João de Meriti oferece ao casal Daiane e Felipe esta Bíblia como expressão de amor, de alegria, pelo laço matrimonial. Vocês foram os grandes escolhidos por Deus para compartilhar a vida conjugal em sua presença. Portanto, sejam felizes até que a morte os separe. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Com carinho e apreço, Pastor Cláudio José Farias de Souza. Deus abençoe você, ok? Vamos ficar em pé. Há pastores aqui, se tiver, eu vou convidar que os pastores venham aqui para nós orarmos juntos. Não sei se há pastores, há o colega ali. Alegria muito grande, pastor. Deus abençoe o irmão. Tá bom? Prazer muito grande. Ok? Vamos impor as mãos sobre o casal. Nosso Deus, nesse momento solene, quando aqui estamos, nós suplicamos a tua bênção, o teu cuidado, a tua ajuda sobre a vida deste casal que ora inicia um laço matrimonial. Eles reuniram parentes, amigos, familiares, pastores, para testemunharem das grandes coisas que o Senhor vem fazendo por eles e através deles. E nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor possa honrá-los, ajudá-los, fortalecê-los. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor possa fazer com que eles prosperem na vida espiritual, que Felipe seja um grande sacerdote, e que Daí seja uma mulher sábia em seu lar, que ela edifique a casa. Nós suplicamos a tua bênção sobre a perpetuação da espécie, para que eles possam ter filhos, multiplicando, assim como foi a tua ordem no princípio de tudo. Pedimos ainda pelos bens materiais, que o Senhor derrame, abra as janelas dos céus, e derrame bênçãos sem medidas naquilo que seja necessário para a manutenção da vida, e que eles aprendam a serem generosos e serem abençoadores com aquilo que o Senhor colocar na mão deles. Pedimos, Pai, que o Senhor venha livrá-los das tentações, para que Satanás não consiga colocar a cunha e dividir a relação, mas que eles estejam firmes até o final da vida. Portanto, Deus, nós suplicamos as tuas bênçãos, a bênção nupcial nesta noite sobre a vida do casal. E assim nós os entregamos e oramos, confiados, no nome santo de Jesus. Ó Deus, na presença do Senhor e na presença de todos, nós oramos. Amém, amém e amém. Pode ficar em pé. Eu, na qualidade de oficiante da cerimônia, juntamente com os colegas e com todas as testemunhas, declaramos vocês casados diante dos homens e agora diante de Deus. Pode beijar a sua esposa. Amém. Sobre ti levante o rosto e te dê paz, e te dê paz, e levante o rosto. Vocês são os últimos a saírem por lá, tá? E te guarde para sempre, e Deus te guarde, guarde a
o Senhor abençoe vocês e guarde vocês. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto. Sobre vocês Ele conceda graça. O Senhor volte para vocês e Ele conceda a paz. Vão na paz, meus filhos. Que Deus os abençoe. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao casamento de Felipe com Daiane. Gostaria de pedir aos convidados, quem puder, ficar de pé, pois vamos dar início à festa. E para isso acontecer, gostaria de chamar com muito orgulho, com muito amor, os recém-casados, que entrem Felipe e Daiane. Quem tiver com o copo cheio aí, levanta. Um brinde aos recém-casados. Aplausos. Em nome do casal, eu agradeço a presença de todos que estão aqui neste momento. Vocês são muito especiais para eles.
Whichever the one I want, I'm lifting you higher, higher. There's nothing that I'd rather do. I show you elevation, our praises. There's no one I love more than you. I never knew a love like this before. The kind of life that I cannot find on my own. I've seen the world, but I have never been so sure that I want your heart. God, I just wanna be where you are, where you are. I just wanna be where you are. Like nothing I've seen, my wildest of dreams don't come close. I've never known better than living like this. I cannot resist. Gente, tá fraco! Vamos lá! 1, 2, 3 e já! Pelo sangue de Jesus, forte não anda mais treva, hoje encontrei a luz. Eu era pra voar, olha pela graça. Pelo sangue de Jesus, forte não anda mais treva, hoje encontrei a luz. Eu não era assim, não andava arrumadinho. Eu não orava, não jejuava, não cantava e me entregava. Queria saber de Só